são biografias que o senhor publicou há algum tempo atrás, e para a gente não esquecer que faz mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, que a biografia correu risco no Brasil, né? De não poder ser escrita sem autorização da família. Eu queria que o senhor falasse a sua opinião sobre isso. Eu lembro que até no Roda Viva o senhor falou que a gente perdeu o Rui Castro durante esse período, né? Que é um escritor bastante importante para o Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre essa polêmica das biografias. Também uma polêmica no Brasil, de fato, a Constituição de 88 é uma Constituição gigantesca que diz uma coisa e seu contrário, ou que afirma muitas coisas, e alguém é obrigado a escolher entre 70 e tantos direitos qual que é prioritário em relação a qual. Então lá afirma que o brasileiro tem direito à liberdade de expressão e não pode haver censura, e diz que o brasileiro tem direito ao anonimato e à privacidade, em que isso... Aí, para julgar entre uma coisa e outra, os julgamentos foram que no caso da biografia, que é um gênero literário como qualquer outro, eu não sei exatamente por que tinha que ter autorização da família, de descendentes, etc. e tal. Então chegou a absurdos de que uma filha que estava escrevendo a biografia do pai teve a pesquisa proibida, porque estava invadindo a intimidade do pai. Ele é filha do Sivuca, no Camponês. Então, quer ver ao ponto que se chega. Então, isso é uma instabilidade necessária numa Constituição dessa natureza, e aí foi uma tragédia, porque a opção, no caso de biografia, acabou sendo de que tudo tem que ser autorizado, tudo tem que ser autorizado, tudo tem que ser autorizado. Eu participei de vários movimentos contra isso, porque isso é um atentado à liberdade de expressão clamoroso, até coisas públicas que saiu no jornal sobre uma pessoa, aí passa a invasão. Nos Estados Unidos, para você proibir a circulação no livro, você tem que, antes de proibir, provar que houve calúnia explícita. É a única maneira de você impedir. E enquanto isso o livro circula. Aqui no Brasil estava virando uma festa que o cara sabia que um livro ia ser escrito, antes que o livro começasse a ser escrito, tinha uma proibição jurídica para que ele fosse escrito. Quer dizer, então... Com a família tanto do Júlio Mesquita como de algum outro seu biografado, o senhor chegou a ter algum contato, algum problema? Na verdade, eu não fiz contato. Quando eu resolvi escrever a biografia, óbvio que eu conhecia a família, porque eu tinha trabalhado no jornal, mas eu pensei e falei, bom, se esses caras forem me censurar, vão ter que me processar, e aí vai ser uma grande propaganda para o livro. Mas, além disso, eles são jornalistas, eles sabem que o jornal publica a opinião de muita gente, aquele é um jornal plural, eles sabem que isso não teria problema. Então, se eu não tivesse proximidade com a família, eu não teria acesso à documentação. Se eu tivesse que pedir autorização à família, eu não faria. Então, enfim, esse foi o jogo. Para minha sorte, enquanto eu estava escrevendo, o Supremo liberou as publicações, então eu deixei de necessitar de uma autorização no momento de publicar. Foi um dia antes do lançamento, não foi? Foi nas vésperas do lançamento, finalmente o Supremo liberou. Então, eliminou o meu risco. Eu acho que o risco era pequeno, mas existia, quer dizer, era uma coisa, enfim, brutal. E tem uma coisa também no meu estilo pessoal, quer dizer, eu só escrevo de biografia de alguém que eu acho que vale a pena contar. Se for escrever uma biografia para dizer que alguém não presta, eu estou perdendo meu tempo. Quer dizer, eu não preciso falar mal de quem não presta. Não é o meu estilo. E os outros trabalhos, por exemplo, estou vendo que o senhor trouxe esses 2 livros sobre os brasileiros que mais foram importantes para o Brasil, então, que fizeram história. Não, esses são os meus 2 últimos livros que vieram depois do livro de Mesquita. Isso aqui, Nem Céu, Nem Inferno, isso aqui é uma coletânea da minha própria obra, quer dizer, são artigos que eu tinha publicado ao longo de 30 anos, que foram reunidos pela editora 3 Estrelas, que é da Folha. E esse aqui, que eu me diverti, que é o contrário do Júlio Mesquita, esse aqui são 101 pequenas biografias, às vezes, que ocupam só um pedacinho de uma página, por exemplo. Aqui tem o Dom João VI, a Carlota Joaquina, são 2. Né? Isso aqui, tudo que tem sobre ela, 3 pequenos parágrafos. Então, são sínteses muito grandes das 101 pessoas que eu considero mais importantes da história do Brasil.
né? Esse saiu pela editora Sextante, esse é de 2016, está aqui o Mauá, por exemplo. Né? Entre um dos biografados. Então, esse eu já tinha feito, só que está em uma página. Então, esse é bastante acessível, uma coisa que as pessoas podem ver, enfim, ter uma ideia do que é o Brasil inteiro, em 500 anos, com uma coisa muito resumida. E como é que o senhor arranja tempo para tudo isso? Porque, por exemplo, o senhor lançou em 2015 esses 4 livros. Aí, logo depois, lançou esses 2. Eu sei que tem a pesquisa sobre o José Bonifácio que o senhor está fazendo. E o tempo? É uma vida de mosteiro, a vida de escritor. Né? Quer dizer, é uma vida. Esse aqui foi 4 anos e meio, acorda, vai escrever, volta para casa, dorme. Que é a vida de escritor profissional. Né? Então, enfim, leva esse tempo mesmo. Eu, para minha sorte, tenho conseguido gastar meu tempo escrevendo. Então, quem consegue fazer isso, que é uma raridade no Brasil, tem muita dificuldade, é complicado, mas porque eu só escrevo. Então eu não tenho outra atividade, então o meu dia inteiro é dedicado a isso, dá tempo de fazer, né? Eu não sou professor, eu faço trabalhos de jornalismo no meio, faço coisas, mas não, enfim, nada que me tire o tempo que eu preciso para quando eu estou escrevendo, escrever. Porque quando você está fazendo pesquisa, você não está escrevendo. Eu só começo a escrever quando a pesquisa está pronta. Então são 2 tempos que eu vou aproveitando e mexendo. Sempre tem um monte de pesquisa andando, e algumas coisas eu estou escrevendo, aí quando eu estou escrevendo o livro, eu estou escrevendo o livro. E sobre o José Bonifácio, vai virar um livro também ou não? Então, o José Bonifácio faz 20 anos que eu pesquiso, eu já fiz inclusive um projeto, eu organizei um volume, uma coleção chamada Formadores do Brasil, que eu dirigi, que é o volume do José Bonifácio, com uma seleção de textos dele, e um prefácio meu. Eu já fiz um site que as pessoas podem consultar, é obrabonifacio.com.br, que tem toda a documentação existente sobre o José Bonifácio no Brasil. São quase 10 mil páginas de documentos. Mas eu não consegui o suficiente para acabar a pesquisa. Por quê? Porque o José Bonifácio viveu fora do Brasil dos 17 aos 56 anos, e a documentação desse período é muito esparsa. E então, que você vai fazer uma biografia de alguém que você tem que espremer mal e mal 30 anos da vida dela, não dá uma grande biografia. O José Bonifácio é muito importante para muitas outras coisas, ele é uma figura fundamental na história do Brasil, mas uma biografia tem suas exigências, que eu não consegui vencer para escrever uma boa. Né? E eu estou acabando um livro agora, estou acabando por esses dias, que é uma história dos governos e da economia no Brasil em 500 anos. Um livro de um volume que... Coube no volume? Sim, esse é um resumo, e esse dos governos, por quê? Porque o Brasil sempre teve 4 níveis de governo de maneira muito estável nos 500 anos. A maior parte do território brasileiro era governada por povos nativos que se governavam a si mesmos, falavam suas próprias línguas e viviam em territórios próprios. Esses povos, até 1980, por aí, viveram em mais da metade do território brasileiro. Então, de 70 para frente que começou a invasão, vamos dizer, do centro-oeste, Amazônia, que é onde ainda só tinha governo dessa natureza. Esses deixaram como herança, porque o resto do Brasil foi feito o que a gente chama de sertão, filhos de índios tupi, basicamente, com portugueses. E esses governaram e viveram sozinhos no interior do Brasil, com governos próprios, todos eles municipais, distante de qualquer outra autoridade, organizado por si mesmo na vila e democrático, porque toda a vila teve eleição. Né? Então, o Jacareí está aqui desde o século XVIII, as eleições seguem desde o século XVIII, assim como Soledade dos Campos. Né? Se for aqui, estamos na Câmara de Jacareí, se as atas estiverem aí, você vai ver que de 3 em 3 anos, durante a colônia teve eleição, durante o Império idem, durante a República de 4 em 4 anos. Isso assim em todas as cidades do Brasil. A maior parte delas, o único governo existente era o governo municipal, não tinha outro, não aparecia aqui, né? São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo.
São Paulo foi de 1532 até 1711, era uma capitania privada. E o representante do donatário era uma figura que vinha aqui, ele era autoridade, vamos dizer, a faixa intermediária do governo, que hoje é Estado, foi capitania durante o regime colonial, província durante o Império e Estado depois. Essa faixa de governo concentrava alguns poderes, mas era muito largada. Então, o governo das capitanias e depois da província era um governo pequeno, que mal fazia alguma coisa quando fazia. O governo central, por sua vez, foi o governo geral de 1549 até a independência, foi império até a república e foi república depois. O governo geral era quase nada de 1549 a 1700, que foi quando descobriram o ouro. Só tinha Salvador, não tinha uma estrada, não fazia nada, não aparecia ninguém, mas o Brasil se governava sem ele. De 1700 a 1800, que foi o período do ouro, o governo, que era a coroa, comprou as capitanias que faltavam e entrou no interior. Quer dizer, só houve a primeira representação do governo central do Brasil no interior foi a capitania de Minas Gerais, em 1711, que era um representante do rei que dirigia uma instância intermediária de governo. Foi assim até 1800. E aí sim tinha alguma unidade administrativa que era de cobrar imposto e não fazer nada, quer dizer, não era grande coisa, né? Então, o Império, mesmo sendo um governo central unificado, era muito, e até 1960 era um governo muito pequeno. O governo central era um governo pequeno, fazia muito pouca coisa. Então, para você contar a história da economia e dos governos, você tem que entender que a economia brasileira teve um comportamento que dependeu muito mais da população, da autonomia das pessoas, dos governos descentralizados, do que de algum plano do governo central. É essa a história do livro que eu estou contando, e entendendo por que enfim, o Brasil está nessa crise que está hoje também. Vai ser lançado esse ano ainda? Aí não sei, primeiro preciso acabar de escrever, né? A gente está chegando já na parte final do nosso programa. O senhor que fez tantas pesquisas, publicou todos esses livros, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: se o senhor tivesse que fazer uma relação, por exemplo, das 3 pessoas mais importantes da história brasileira, aí eu já não sei, no período ou na parte política ou econômica, o senhor escolhe as 3 pessoas mais importantes da história brasileira, o senhor apontaria quem? Eu acho que o que o Brasil tem de mais importante, em primeiro lugar, é o seu povo. Quer dizer, o pobre brasileiro, que tem história, que é quem viveu esta aventura de... O Brasil é a primeira nação global por dentro do mundo. O Brasil o que hoje a gente chama de Brasil é fruto da primeira viagem de navio que ligou 4 continentes. Saiu da Europa, passou na América, esteve na África e foi para a Ásia. Foi a viagem do Cabral. E o Brasil é fruto dessa conexão de navio, e aqui vieram, o que fez o Brasil foi mistura de pessoas. E isso era um processo novo, que aqui não era nem Ocidente, nem Oriente, nem América, nem nada, era uma coisa nova. Então, isso é o que o Brasil tem de diferente em relação ao mundo e de grandioso em si mesmo, que conseguiu ser o primeiro lugar onde as pessoas se relacionaram de maneira global. Não se relacionaram para repetir a vida tradicional do que elas eram, uma vida nacional, mas a criação de uma coisa nova. Então esta é a faceta mais importante da história do Brasil, é o brasileiro. Então isso é de longe a coisa mais importante que tem no Brasil. A segunda coisa mais importante que tem no Brasil é a cultura oral, que é relacionada com isso. Por quê? Porque a consciência de que você é novo dependia de letras. E Portugal exerceu uma política miserável, só Portugal, não foi a Espanha, não foi nada, que foi proibir que entrasse a máquina de imprimir no Brasil até 1808, tinha gráfica até nas reduções dos índios Guarani espanhóis. Então isso era uma política só portuguesa e um analfabetismo brutal. O que era uma maneira de reprimir, pensava-se de reprimir a consciência. A consciência brasileira está numa cultura oral. Samba, futebol,
conversa entre as pessoas, e isso é que faz o Brasil ser o que ele é. O Brasil dos livros é muito mais pobre que o Brasil das ruas, muito, infinitamente mais pobre. Então, eu busco sempre na minha obra dar um sentido desta coisa. Todos os empresários que eu fiz a biografia nasceram pobres. Então, o Júlio Mesquita nasceu filho de pais analfabetos recém-imigrados. O Mauá perdeu o pai com 5 anos de idade e fez a vida vindo do zero. O Guilherme Pompeu de Almeida nasceu e viveu no meio do sertão. O Ronaldo Fenômeno era de uma família paupérrima. Só o Noel Rosa era um pouco mais remediado. Então, a história do brasileiro é fazer a sua própria epopeia, fazer da sua vida uma epopeia. Nascer numa posição e tentar chegar em outra, né? Isso é o que dá a dinâmica da sociedade brasileira, e essa é o empreendedorismo. Tem um livro que chama História do Brasil com Empreendedores. Por quê? Porque a população pobre no Brasil é basicamente produtor independente e empreendedor. O homem que está catando lixo na carrocinha para reciclar lixo é um empreendedor. Tecnicamente falando, ele é uma pessoa que está correndo risco, com nenhuma proteção, para tentar fazer alguma coisa da vida dele, né? E faz um trabalho ali, sem depender de ninguém, procurando ir para frente. Isto é o Brasil, né? Esses são os importantes do Brasil. Tá certo, e a minha última pergunta, eu queria perguntar para o senhor de onde vem o apelido de Cafu. Bom, eu agora não, mas eu já joguei bola bastante. Eu quando estava entrando no colegial, fui para um colégio que tinha 800 alunos, uma classe que tinha 8 Jorge, que é uma coisa que não tinha nenhuma coisa. Eu era o ponta direita do time, na época tinha um Cafuringa. Então não é esse aí, porque eu sou velho, é o primeiro Cafu lá do Fluminense dos anos 70. Corria bastante. Corria bastante, enfim, eu era atacante, eu era ponta direita. Depois apareceram outros, mas aí já foi mais tarde. Esse da seleção pegou o meu apelido, viu eu jogando e aprendeu alguma coisa. Tá certo, Jorge. Quero agradecer muito sua vinda aqui a Jacareí. Parabéns por esse seu trabalho aí de vários anos que rendeu essa obra de arte sobre o Júlio Mesquita, e obrigado por ter aceito essa entrevista. Imagina, foi um prazer, Rodrigo, estar aqui com você, estar aqui falando para os espectadores da TV Câmara de Jacareí. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado.